Está buscando manter o acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. O grupo terrorista anunciou que está disposto a libertar mais um refém, que tem nacionalidade israelense americana. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, chega ao vivo no Linha de Frente. Luca, qual é a proposta do Hamas neste acordo de trégua? E refresque a minha cabeça, foi 7 de outubro de 2023 a ação terrorista do Hamas. Nós estamos chegando já daqui a pouco no término do primeiro semestre, pelo menos no final de março de 2025. O governo israelense jogou 200 mil toneladas de bomba tentando nivelar o terreno na faixa de Gaza e ainda não conseguiu libertar os reféns. Dá uma perspectiva aí para as famílias aí que estão aguardando ansiosamente notícias. Pois é, Capês, situação muito difícil. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A gente sabe que o Hamas cometeu aquele ato horrendo, terrorista, no dia 7 de outubro de 2023. Você falou muito bem, 1 ano e meio já se passou e a gente vê que a solução diplomática, a solução definitiva para a faixa de Gaza, ela está longe de ser implementada. Afinal, dos 250 reféns que foram levados para a faixa de Gaza, apenas ainda faltam cerca de 56 vivos e mortos serem devolvidos ao Estado de Israel. Inclusive, o Hamas ele promete que, caso o cessar-fogo seja mantido, um refém com vida e outros 4 reféns que foram mortos, ou seja, os corpos desses reféns serão repatriados para Israel, incluindo este refém com vida ser um cidadão americano-israelense, o que ajudaria no processo de negociação. O ponto é que faltam mais de 30 pessoas com vida serem repatriadas e um só parece-me muito pouco, né? Principalmente se a gente considerar que o lado vencedor até o momento é Israel. É fato que os objetivos militares de Benjamin Netanyahu não foram alcançados por completo. Falam que antes da guerra eram cerca de 25 a 30 mil terroristas e esse contingente caiu pela metade, ou seja, ainda faltam cerca de 12, 15 mil terroristas do Hamas a serem neutralizados, algo que o exército de Israel não conseguiu, mesmo despejando mais de 200 mil toneladas de bombas e explosivos sobre o enclave, como você bem colocou. E tem a questão sobre o futuro da faixa de Gaza, o que fazer com aquela população de 2,3 milhões de pessoas para que para que seja economicamente viável aquele território. O presidente Donald Trump disse que quer tomar conta, quer reconstruir aos seus próprios moldes, mas há cerca de 2, 3 semanas esse assunto está esquecido, já que o objetivo principal dos Estados Unidos no momento, no que diz respeito à política externa, tem sido 2. Os tarifaços, as brigas comerciais com o Canadá, com a União Europeia, com o México, com a China e a resolução da guerra da Ucrânia, enviando uma delegação para a Arábia Saudita e depois outra para Moscou para tentar o desfecho mais rápido desse conflito. A crise na faixa de Gaza, a crise dentro do Oriente Médio, essa foi esquecida pelos americanos e a gente vê que não há nenhuma perspectiva disso ser resolvido nas próximas semanas. Há uma certa animosidade no ar para que os conflitos voltem a acontecer, as hostilidades sejam então reestabelecidas e essa pausa seja então quebrada, mas por enquanto a gente não vê nenhum tipo de quebra do cessar-fogo oficialmente, apenas a dificuldade da ajuda humanitária de fluir para a faixa de Gaza e também quedas de energia no enclave palestino promovidos também por Israel. Mas bombardeios, infantaria, isso daí não foi notificado, pelo menos pela imprensa internacional, e tem a posição super importante dos Estados Unidos para saber o desfecho também deste conflito, que até agora não se manifestou depois daquelas primeiras semanas muito intensas, com os vídeos de inteligência artificial, com aqueles dizeres que deixavam claro o objetivo de Donald Trump de tomar conta e reconstruir a faixa de Gaza, mas até agora nada de prático e as famílias dos reféns sentem-se sempre muito apreensivas. Afinal, são pessoas que estão há meses e meses, mais de 500 dias, sob a tutela de um grupo terrorista, muitos deles que foram libertos com uma aparência muito debilitada, desnutridos. A gente vê realmente que deve ser muito complexo, muito difícil para essas pessoas estarem aguentando esses maltratos pelos terroristas do Hamas há tanto tempo e também a população palestina esperando respostas da comunidade internacional, já que também se sente abandonada pelos líderes mundiais que deixaram à deriva aquela população civil também sem saber qual vai ser o futuro daquela região. Exatamente, Luca. No momento em que a gente pede um break para o pessoal do rádio, mas continuamos ao vivo com a televisão e com o YouTube,
Se o Luca estiver ainda, eu queria fazer uma pergunta para ele. Luca está aqui, ótimo. Luca, boa noite aí, 20 horas e 34 minutos em Munique. Bom, com relação ao Netanyahu, na minha opinião, foi um fracasso a ação dele, porque depois de 1 ano e meio, tem essas moças chorando pelos filhos que não retornaram. Se era para negociar, devia ter negociado logo de cara e não esperar todo esse tempo. Mas a pergunta que eu quero te fazer é outra. O Putin, eu vi a entrevista dele dizendo, muito habilidoso, olha, eu aceito, mas temos que ver isso e aquilo. E o Trump disse, acho um sinal positivo. A grande mídia diz, Putin recusa o cessar-fogo. Quero saber a sua opinião. Olha, eu acho que o presidente Putin, ele trabalha como também um habilidoso negociador, assim como Donald Trump sabe negociar muito bem, Vladimir Putin também sabe negociar muito bem e ele corre contra o tempo. Afinal, a Rússia tem a superioridade militar, ela ganhou essa guerra no aspecto territorial, mas ela ainda tem algo para resolver nos bastidores antes de assinar qualquer acordo. E o que isso se refere? Se refere principalmente aos soldados ucranianos que estão no Oblast de Kursk, dentro do território da Federação Russa. Cerca de 200 quilômetros quadrados ainda estão sendo controlados pela Ucrânia dentro da Rússia. Putin está com uma campanha militar bastante intensa para remover todos esses invasores ucranianos do território antes de ir para a mesa de negociação, para que a Ucrânia não tenha poder de barganha no aspecto territorial. E tem as questões relacionadas aos 4 oblastes que a Rússia quer anexar: Zaporígia, Kherson, Luhansk e Donetsk. Desses 4, a Rússia controla militarmente apenas Luhansk na sua integridade. Os outros 3 varia de 70% a 75%, ou seja, a Ucrânia ainda está controlando cidades importantes nesses oblastes. Não sei se ele vai tentar empurrar ao máximo o seu exército para conquistar o restante dessas áreas antes de assinar qualquer acordo, mas a presença da Ucrânia na OTAN, qualquer tipo de força de paz de países ocidentais na Ucrânia, isso já foi esquecido, já que Donald Trump assumiu uma postura muito próxima a Vladimir Putin e pode vetar qualquer uma dessas iniciativas, sendo os Estados Unidos também um dos países da OTAN, o mais importante país da OTAN. Então, acredito que Putin ele está trabalhando muito bem no aspecto da estratégia, assim como os outros players também fazem o seu papel de negociação. A Ucrânia sabe que tem muito menos a tirar nesses acordos, mas também tem trabalhado para tentar uma posição minimamente sustentável, se assim a gente pode dizer, após mais de 3 anos de conflito. Obrigado. Muito obrigado, Luca Bassani, pelas suas informações. Uma boa noite. Vamos seguir aqui rapidamente com o debate. Meu querido Davi Andrade, como você vê essa questão do primeiro, nós estamos com o assunto principal, né? O Hamas oferece reféns israelenses para manter a trégua. Pelo que eu tenho visto nos noticiários, a capacidade de recrutamento de novos soldados para o grupo terrorista tem sido maior do que o número de terroristas mortos pelo exército israelense. Depois, a imagem daquela ajuda humanitária entrando aos milhões na faixa de Gaza, praticamente uma consagração do grupo terrorista, que faz com aquela população que mais ou menos as milícias fazem com a população vulnerável nas favelas. E, finalmente, o retorno a pé da população que foi deslocada do norte de Israel, do norte de Gaza para o sul, lembrava, imaginando a cena, a saída dos judeus do Egito em direção a Canaã. Então, eu pergunto a você, diante de tudo isso, Benjamin Netanyahu fracassou, seja ao evitar o atentado de 7 de outubro de 23, seja na libertação dos reféns, seja na neutralização definitiva do Hamas? Capês, para mim, fracassou em tudo. Vendo essas imagens ali, para mim, aquelas imagens é um atestado do absoluto fracasso do governo Netanyahu. Famílias que não vão ver mais os seus familiares foram sequestrados e mortos. Olha que imagem impressionante. Famílias que não vão ver os seus mortos, sequer vão ver os seus mortos, né? Então, para mim, é um fracasso total, uma guerra que foi absolutamente inútil. Não é, Capê? Você que esteve lá, você que presenciou o campo de guerra, o esforço de Israel foi absolutamente inútil, né? Porque ali o Hamas, como você bem disse, está sendo aparelhado novamente, porque o braço financiador do Hamas também não foi atacado, não sabemos de onde vem o dinheiro, né? Então, para mim, é um atestado da absoluta incompetência de Netanyahu nessa guerra inútil, com o sacrifício de várias vidas, sem nenhum resultado prático. Exatamente. Meu querido Guilherme Mendes, eu vi ali, convivi com vários soldados que estavam, uma guerra de atrito, né? Como é a da Ucrânia com
com a Rússia, mas com um inimigo inferiorizado em termos de número e armas, mas que se esconde em buracos, túneis e sai do nada. Parece muito com a guerra do Vietnã. E jovens, meninos, indo ali sacrificando para defender a sua pátria, a sua nação. E eu fui no hospital, vi vários deles mutilados, cegos, sem as pernas. Então, me parece que para fazer uma guerra de atrito como essa e um bombardeio que penalizou também 43 mil vítimas, a maioria delas não são terroristas, a estratégia, em algum momento, Israel, que sempre teve uma perícia muito grande, mostrou isso nas ações contra o Hezbollah, nas ações contra o Irã, em algum momento Israel perdeu a mão. Não sei se o Netanyahu estava mais preocupado em não deixar o governo do que em recuperar os reféns, mas eu queria a sua análise. Capês, não tenha dúvida que o erro primário foi um erro conceitual. Analisando um pouco a história, a gente percebe que essas guerras contra o terror nunca deram certo. A gente viu o que aconteceu contra a Al-Qaeda, a gente viu o que aconteceu contra o Estado Islâmico e não seria diferentemente com o Hamas e não será contra outros grupos terroristas. Colocar um Estado Nacional constituído e que, em tese, tem que seguir regras de direito internacional, as boas regras dos conflitos, para combater contra um grupo terrorista que não tem nenhum tipo de padrão de comportamento, não está sujeito a nenhum tipo de avaliação, como, por exemplo, o Netanyahu está ao ter cometido uma série de crimes de guerra pelos quais se espera que ele vá pagar, é um erro estratégico gigantesco. Mas você tocou no ponto que, para mim, é o ponto central. Ele pouco estava comprometido, pouco estava preocupado com o resultado prático da ação do Estado de Israel para libertar os reféns. Ele estava muito mais preocupado em, primeiro, se manter no governo e, segundo, jogar uma cortina de fumaça sobre os grandes escândalos de corrupção que recaem sobre ele. Assim que terminar esse conflito, toda a comunidade internacional e, sobretudo, aquela parcela da população israelense de bem que quer, sim, um Estado de Israel seguro, cumprindo normas internacionais e que não compactuou com o massacre, com o genocídio que foi cometido contra a população de Gaza, vai exigir de Netanyahu que ele pague, primeiro, pelos crimes que ele cometeu e, segundo, que ele deixe o governo na maior urgência possível. Foi um grande desastre. Muitas vidas israelenses morreram de forma desnecessária e, do ponto de vista da população palestina, então, a gente não tem nem o que falar. É uma das maiores tragédias de um povo muito sofrido como o palestino, não é?